Nono ano, tudo bem com vocês? Vamos dar início então à nossa videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar, gente, olha que assunto interessante, ó. Semana passada nós falamos um pouquinho das revoluções industriais, falamos um pouquinho, né, como elas nos afetaram. Hoje nós vamos ver como as indústrias são distribuídas no mundo todo, tá bom? É bem legal a aula, então vamos curti-la. Nós vamos começar, gente, falando sobre qual é o local ideal para se construir uma indústria. Já pensou nisso? Por exemplo, por que uma indústria de produção de pescados, embalagem de pescados, como a Monteiro Pescados, né? Por que ela existe em Itarema? Por que em Itarema existe uma indústria de carnaúba, de cera de carnaúba? Já se perguntou? Então é isso que nós vamos comentar agora. São vários fatores, adolescentes queridos, que nós podemos analisar. Então vamos começar a partir de agora. Um fator importante para que uma indústria fique em determinado lugar, uma cidade, estado, país, enfim, é o capital. Como assim, gente? Primeiro, a indústria tem que ter dinheiro para investir, né? Capital é dinheiro. Estão vendo aqui, ó, o dólar. Então, capital é dinheiro. A indústria precisa ter dinheiro. Mas, além de precisar de ter dinheiro, ela precisa também do que a gente chama de incentivos fiscais. Por exemplo, toda empresa que chega em Itarema, a prefeitura cobra determinada taxa, que a gente chama de impostos. Quando a prefeitura quer incentivar a geração de emprego, aí ela combina com determinada empresa, essa empresa entra no município e aí ela paga menos impostos. E aí isso, gente, permite com que várias empresas entrem em determinada cidade, tá certo? Então esse é um dos primeiros fatores. Outro fator importante, gente, indispensável, é a produção de energia. Uma empresa ela só vai entrar em um município, uma cidade, ou no país, ou no mundo, se no local da instalação nós tivermos alguma fonte energética. Vamos situar aqui no nosso espaço mesmo de Itarema. Por exemplo, vocês acham que se Itarema fosse só sertão, existiria um parque eólico dentro de Itarema que capta a energia dos ventos? Lógico que não. Então só é permitido, só é possível um parque eólico, que é uma indústria, entrar em Itarema porque produz energia para isso. Então esse é outro fator. Quer ver outro fator? Mão de obra. Já pensou uma indústria que não tem quem trabalhe nela? Não tem lógica. Então para que uma indústria fique no lugar tem que ter trabalhador, mão de obra qualificada, tá bom? Outra matéria-prima. É importante, gente, que é o produto para se produzir outras coisas, certo? É importante que um determinado local tenha matéria-prima. Por exemplo, pense numa empresa de produção de pneus, se próximo, nas suas proximidades, não tiver o látex para produzir ali a borracha. É um exemplo, tá bom? Outro fator importantíssimo, vocês já viram uma loja ou mesmo uma indústria que não tenha mercado consumidor? Em outras palavras, que não tenha quem compre o seu produto? Já imaginou uma loja como a Macavi lá num deserto, que não tem casa, não tem morador? Tem lógica? Não tem, né? Como é que vai construir uma loja se não tem um mercado que consuma, que compre o produto? Então, para que se construa uma indústria ou uma loja, precisa ter quem compre o produto. Outro fator importante, gente, são os transportes. Mesmo que em determinado local não exista tão perto a matéria-prima, mas desde que exista uma estrada boa, que conduza as pessoas até a indústria, né, que conduza o produto que é feito na indústria até outros locais, uma indústria ela pode sim fixar residência ali, tá bom? Vamos citar um exemplo de Itarema também. O parque eólico é um pouquinho afastado do centro, mas existe uma via, uma estrada, inclusive essa aí que eu vou até Camundongo, né? Ela é uma via estruturada também para receber um parque eólico, né? Então os transportes também
em determinado local é importante para a formação de uma indústria, tá certo? Só lembrando, gente, que a nível mundial, as indústrias elas existem principalmente nos países desenvolvidos, como Estados Unidos, Canadá, aqui na América, na Europa, Alemanha, França, Inglaterra, né? Na Ásia, Japão, Coreia do Sul, inclusive muitos dos produtos que nós usamos, né? Como por exemplo, as marcas Samsung, a marca LG, vem da Coreia do Sul. Você sabia disso? Então esses são os grandes centros industriais do mundo atual. Lógico, eles só ficarão em determinado local, gente, se tiverem alguns ou todos esses fatores que nós citamos. Senão não existe indústria. Eu espero que vocês tenham entendido, aula facinho. Boa tarde para todo mundo, tá, gente? Boas atividades.